Sekhmet, a deusa egípcia mais temida. Você já ouviu falar dela? Possivelmente você não está ligando o nome à deusa, mas você já deve ter visto a imagem dela. Ela é essa deusa que vai passar aqui. E por essa posição você já vê. Ela é muito boa para impor limite. Sekhmet, ela tem outros nomes, né? É também considerado poder. Então, além de ser a deusa da vingança, a deusa mais temida, filha de Ra, ela é uma deusa de poder. E o mais legal dela é que ela é uma deusa muito adequada ao nosso tempo. Ela é muito contemporânea, ela é muito poderosa. Mas apesar dela não ser uma deusa tão conhecida, inclusive a gente vive numa sociedade que a alienação cultural é tão grande que Cleópatra, que era um ser humano como nós, é tratado como deusa. E muitas deusas muito importantes não são conhecidas, né? Então vamos falar um pouco dessa deusa. Eu também comecei a estudar essa deusa e conhecer mais dela e ficar fascinada por ela tem pouco tempo. E foi até pela Carol Tomaso que me despertou, maravilhosa Carol Tomaso, que me despertou interesse por essa deusa na prática e na vivência que eu tenho feito com ela. Então a gente começa com uma coisa. É uma deusa negra? Será que é a deusa da vingança, a deusa sanguinária, a deusa do poder, é uma deusa negra? Inclusive tem uma curiosidade aí sobre Sekhmet que diz o seguinte, que ela, pela história dela que eu vou contar daqui a pouco, ela é o primeiro registro que nós temos de vampira. Então a primeira vampira filha, fecha a porta por conta do ar-condicionado. Te amo! A primeira vampira registrada de registros históricos seria a sanguinária, a deusa Sekhmet. Então por que essa deusa é tão importante para nós mulheres contemporâneas? Bem, filha do deus Ra, ela é a versão, mais pra frente eu vou falar disso, mas ela entra aí, alguns historiadores, e a gente precisa entender que estamos falando de mitologia, inconsciente coletivo e mitologia. E o que acontece quando a gente fala de mitologia? Não existe uma verdade absoluta. Existem vários historiadores que ao longo da história vêm falando, né, vêm estudando, vêm achando documento, vêm fazendo aí o seu trabalho e a partir disso interpretações humanas. Então não existe, aí você vai falar, mas não é bem assim, como eu vi num comentário esses dias num vídeo do YouTube, mas a história não é essa, a história que eu conheço não é essa, porque o mito, justamente para ele existir, ele precisa do inconsciente, do imaginário coletivo, então não é verdade absoluta. E quando você tem essa consciência, você vai entender o que faz sentido, até porque hoje eu vou trazer para vocês aí observações que são minhas, que eu não vi em documento histórico nenhum, que eu não vi autor nenhum falando, que eu não vi ninguém trazendo, mas que com tudo que eu estudei dela, óbvio, existe uma vastidão de estudo, embora não existam muitos documentos assim acessíveis pra gente. Como você, né, já percebeu, é uma deusa que não é muito temida e pouco conhecida. E aí existe um fato que é muito importante para trazer também, quando que as pessoas começaram a olhar mais para a deusa Sekhmet. A gente fala muito de Basti, que seria a versão boazinha dela, ou a irmã gêmea, como eu estou falando. Existe aí umas discordâncias entre os historiadores e os documentos. Mas seria Basti, né? Só que o que acontece? Sekhmet, ela começou a ser muito invocada, estudada, conhecida na pandemia. Por quê? Ela é a deusa das pestes. Ela tem o poder de espalhar e curar as pestes. E justo por esse poder mágico dela, ela é a patrona da medicina no Egito, ainda hoje. E a partir dela, que começou a medicina veterinária. Então é um relato aí muito interessante. Você que gosta de gato, ela é a grande protetora dos gatos. Então você pode acionar aí Sekhmet para proteger o seu gato, você pode acionar a Sekhmet para curar o seu gato. E a gente está falando de uma felina, né, de uma deusa felina, tanto ela quanto Basti, embora entre aí na tríade de alguns historiadores a deusa Arthur, que não é, que é a deusa vaca, né, e ela está aí no livro da vaca sagrada, mas isso é uma outra história. Eu vou tentar
trazer alguns pontos para você aqui de fato de Sekhmet, essa deusa tão temida. Então você vai ver essa imagem aí, deusa, como eu falei, muito adequada à contemporaneidade e muito boa para nos ajudar a trazer limite. Então, assim, quando voltando, né, eu tenho que colocar minhas anotações, porque eu já falei 5 minutos e eu não falei nada do meu programa que estava anotado, porque eu vou divagando nos meus estudos e eu fico com medo realmente de ser muito prolixa, trazer muita informação e trazer coisas até repetidas. Então, vamos lá. É uma deusa negra, como eu perguntei, porque ela é a deusa sanguinária, ela é a deusa violenta, ela é a deusa do karma. Então, será que ela é uma deusa negra, como Kali, né, como Hecate, como tantas outras aí? Então, por ser da vingança, da sede, do sangue, do poder, por ser impetuosa, ela é classificada como uma deusa negra, porém, ela pode ser, não estou dizendo, não existe verdade absoluta, ela pode sim ser classificada como uma deusa negra, mas a gente precisa entender, tanto que aí na imagem dela, né, tem esse sol, e ela vem de Ra, ela é o olho de Ra. Ela é uma deusa do sol, não da lua, como todas as outras deusas negras. Ela é uma deusa do dia, ela não é uma deusa da noite, tá? E isso faz com que haja aí uma divergência se ela é ou não uma deusa negra. Mas classificação não vai mudar nada. Mas uma outra coisa muito interessante que a juba, o cabelo, era tudo de raio de luz. Ela é uma deusa de muita luz, apesar dela gostar da escuridão. E tem até alguns registros que dizem que à noite Basti vira ela para proteger Ra. Em outros momentos, ela é irmã gêmea de Basti. Em outros momentos, ela é acionada. Ela vem quando Basti não consegue lidar com a raiva. E essa é uma outra lição que a gente precisa aprender também sobre essa deusa tão poderosa. Ela vem para nos ensinar a lidar com raiva. Inclusive, eu preparei um texto que eu vou colocar na descrição desse vídeo sobre quais os ensinamentos a gente pode ter com essa deusa para não ficar um vídeo também muito grande. Então, vamos lá. No panteão dos deuses, a gente precisa entender antes de falar. E é muita informação, gente, mas a gente precisa entender o seguinte, o berço da religião, da espiritualidade, dos deuses, das deusas, de tudo isso vem do Egito. A gente tem certeza que tudo começou no Egito? Não, mas a gente tem certeza que os egípcios foram os primeiros que tiveram a preocupação de registrar. A gente volta um pouquinho aí e a gente chega na inundação de Atlântida. Se você assistiu o vídeo que eu falo sobre os cristais, vai ter muito mais sentido para você, porque os cristais, eles também vêm dessa civilização de Atlântida, dessa civilização que foi alagada, e as pirâmides do Egito seriam uma forma de passar conhecimento, porque antes os conhecimentos eles eram passados só para os sacerdotes, né? Então os sacerdotes tinham, e alguns conhecimentos com certeza foram perdidos, e outros conhecimentos não ainda estão escondidos, enfim, isso é uma longa discussão, mas o que a gente precisa entender que, assim como os cristais, as pirâmides são formas de armazenar os conhecimentos para que a gente não os perca no processo civilizatório, como é o que está acontecendo. Então, não necessariamente os egípcios, eles são os primeiros a ter deuses, a ter referências, mas são os primeiros registros históricos que nós temos. Então, todos os mitos, todos os deuses, santos, enfim, independente de qual seja aí o caminho religioso que a gente vai tomar, eles se originam de dados históricos do Egito. E não tem a mitologia grega, se origina de dados históricos do Egito. Não tem como sair disso, não tem como imaginar que vai ser diferente. E uma outra característica da cultura egípcia também é que não existia religião. Existia um culto e uma devoção aos deuses e uma espiritualidade livre.
Isso fazia com que eles fossem muito mais felizes e muito mais conectados de fato à fé. Afinal de contas, a gente sabe que religião é doutrinação e isso não faz muito sentido quando você tem um pouco mais de consciência, mas também é outra discussão, inclusive que eu estou trazendo aqui, se vocês quiserem que eu fale mais sobre um determinado assunto, é muito importante que você sinalize para mim que eu vou trazer no próximo vídeo. E se você chegou nesse vídeo por acaso, segue aí, inscreve, faz essas coisas todas para eu poder continuar trazendo conteúdos interessantes para você. Então, filha de Ra, como que é a história da Sekhmet? Ra já estava velho e sentiu que a humanidade estava desrespeitando ele. E a partir do momento que ela sentiu que a humanidade estava desrespeitando ele, ele criou através do olho de Ra, tanto que ela é o olho de Ra, né? E aí se a gente for chegar, agora apagou minha luz, se a gente for chegar aí na deusa Ra-Arthur, na deusa vaca, na vaca sagrada, a gente precisa entender que a vaca também tem uma conexão com o olho de Horus. E o olho de Horus, ele faz o quê? Ele coloca limites, né? Ele é o olhar da divindade sobre os humanos. Então, a gente vai vendo conexões. Então, assim, não dá para ter certeza dos dados históricos e tomar uma coisa ou outra como verdade absoluta, mas dá para a gente vendo pontos que convergem no mesmo fato, tá? Então é muito importante aí que a gente consiga olhar. Então como que foi isso? A humanidade estava desrespeitando Ra se sentiu muito pé da vida, e aí através do olho dele, da lágrima dele, do olhar dele, os documentos históricos também descrevem de formas diferentes, o que aconteceu foi que ele falou assim, olha, veio Sekhmet como a vingadora, por isso esse nome de deusa vingadora. E aí Sekhmet veio para vingar. E Ra falou, ó, vai lá, desce, ferra com aquilo tudo, pega os traidores e acaba com eles, eu não quero nem saber o que você está fazendo, mas eu quero vingança. Essa foi a fala de Ra para Sekhmet. E aí ela traz um pouco de uma reflexão da gente, pra gente parar para pensar o que é o obedecer a qualquer coisa, a qualquer custo, a qualquer ordem, sem questionar. Ela não questionou, ela apenas executou. O que traz pra gente também uma outra lição. Sekhmet é aquela deusa que fala assim, olha, o que a gente pode incorporar dela? Só olha, só para quando você conseguir o que você quer. A missão só termina quando ela está cumprida. Não tem essa de parar no meio do caminho, não tem essa de procrastinar, não tem essa de deixar para depois. Ela é uma deusa da execução, da força, da coragem, ela é destemida. E por ela ser uma deusa destemida, o que acontece na nossa sociedade patriarcal, machista e ignorante? Ela é colocada como malvada, cruel, uma deusa negra, no sentido de que deusas negras são perigosas, porque realmente elas são perigosas para o sistema. E como todo mito, ele nos traz lições, ele nos traz reflexões, ele nos traz possibilidades de ancoramento com aquilo que a gente está vivendo. Então, realmente, Sekhmet, poder, a deusa do infinito, a deusa mais temida do Egito, que é tão pouco falada, por quê? Porque ela é muito poderosa. E o feminino muito poderoso, hoje, qualquer ser vivo, caminhante, que tenha entre as pernas uma vagina, um órgão reprodutor feminino, para a gente poder chamar mais bonito, uma ione, pulsante, poderosa, uma impressora de poder, de criação, de prazer, ela é muito assustadora para a nossa sociedade.
Então, por isso que Sekhmet é uma deusa perigosa. Mas vamos voltar lá pro mito. Vou fazer uma pausa aqui para poder trocar a luz, que eu vi que o vídeo não ia ficar bom sem luz nenhuma. E queria muito até compartilhar com vocês como está a minha mesa este momento para que a gravação aconteça. Porque assim, só quem produz conteúdo sabe os perrengues que a gente passa para poder fazer acontecer. Por isso, se inscreve no canal, dá valor, fala do meu canal aí para outras pessoas, para poder também honrar. E também para acrescentar a sua vida, porque eu falo um monte de coisa legal. Então vamos voltar aqui. Então o que aconteceu foi o seguinte, voltando aí que eu posso ter perdido um pouquinho. Ra tava muito triste porque a humanidade tava o traindo, e aí veio o Sekhmet e ele falou, olha, vai lá e resolve, tá por sua conta, acaba com os traidores. Só que quando ela veio, intensa, poderosa, ela começou a provar o sangue humano. E ela gostou, e é até por isso que existem registros que dizem que ela é a primeira vampira da história. Foi ela que deu origem à crença, né, ao mito dos vampiros, a lenda. Classifique aí como você quiser. Então, quando ela provou o sangue, ela ficou descontrolada, ela gostou muito do sangue, ela não conseguiu parar. Então, quando o Ra falou assim, olha, volta que você já fez estrago demais aí na Terra, ela falou, não, eu não vou voltar, eu gostei disso aqui, tá muito bom. Ela é inimiga do fim, sabe? Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Ela é inimiga do fim, ela não consegue parar. Principalmente quando ela tem aquele prazer absoluto, aquele gozo, aquele êxtase do sangue. Ela falou, vou parar nada, eu vou continuar, porque isso aqui tá muito bom. E aí Ra falou, cara, o que eu vou fazer agora? Descontrolada, rebelde, o que eu vou fazer com essa moça rebelde, minha filha? E aí ele foi aconselhado a dopar. O nome não era esse, né? Mas o que ele fez? Ra dopou Sekhmet. Ele tingiu, ele mandou, né, que tingissem barris e barris de cerveja, e aí existem também divergências históricas. Vão se falar que ela encontrou barris de cerveja vermelha, vão se falar que foi derramado no Nilo, e ela bebeu e se embriagou. Em alguns momentos vai se falar que é ocre, né, que foi o ocre que tingiu a cerveja, para que parecesse sangue. Em outros momentos vai se falar que era romã, tinta de romã, e um outro cristal vermelho também, que agora me fugiu qual é. Então, e aí tem essa controvérsia, se foi barril, se foi no Nilo, até porque Sekhmet, ela é originária do delta do Nilo, tá? Então, no delta do Nilo, ali é onde acontecia a cheia, era o derramamento, o transbordar. Aí a gente vai chegar na coisa do transbordar do prazer feminino. O vermelho, o rio tingido de vermelho, representando o quê? O sangramento menstrual, a lua. Então são várias coisas aí, né? O transbordar da cheia, do feminino, do vermelho. E aí ela se embriaga nisso. Uma outra coisa muito importante pra gente falar sobre a deusa também, e o meu plano já foi todo abaixo, porque aqui eu não virei a primeira página, mas eu já dei muitas informações que estão mais pra frente, é que Sekhmet, por ela ter toda essa potência, mas por ela ser uma mulher cheia de tesão, cheia de desejo, cheia de libido, muito mulher, inclusive ela é da tríade, da tríade familiar menfitana, né, que ela é esposa de Ptah, e ela tem o filho dela, que agora me fugiu o nome também, que é tem registro que diz que ele é o primeiro médico, mas ele é uma das pessoas ali que, independente de ser ou não o primeiro médico, ele inicia o processo de cura. Ela é a patrona não só dos médicos e dos veterinários, e inicia aí a questão do cuidar terapêutico, mas ela também dos curandeiros, de qualquer coisa que cura, e também das pestes. Porque ela traz muito essa dualidade. Olha só, se você arrumar o problema, se você não fizer por onde, ela é a deusa da justiça, eu te dou o problema e só eu vou saber resolver, sabe? Então ela traz muito isso. Mas aí voltando ao que acontece com ela, então é produzido por ordem de Ra esse líquido, a cerveja vermelha,
para que ela achasse que era sangue. E aí, quando ela acha que ela é sangue, ela vê aquele monte de sangue fácil, vamos embora. Ela se embriaga e dorme por 3 dias. E quando ela acorda, ela já está calma. E aí a gente vai encontrar documentos que dizem que ela já está na forma de Bast, da deusa gata, ou Bastet. Né? Elas têm alguns nomes aí. E calma, tranquila, pacificada. Eu diria, eu não vi registro nenhum disso, até me espantou que ninguém nunca tenha levantado essa bandeira. Possivelmente já levantaram sim, eu assisti até uns outros vídeos e procurei até uns documentos em inglês também, e não vi, no que eu procurei, eu não vi nenhum registro que falasse, ou qualquer pessoa trazendo essa discussão, mas eu preciso trazer, né? Até porque esbarra muito no meu trabalho de libertar mulheres. Essa história que Ra, o pai dominador, dá uma ordem e quando ela decide seguir a vontade dela, por mais que, né, a gente estava falando aí que ele salvou a humanidade quando ele embriagou Sekhmet. Mas a questão que fica para mim é a seguinte: Ra, então, engana, manipula, ele adultera a cerveja para que ela se embriague. Tá abrindo aba aí pra você? Pra mim abriu muita. E aí quando ela tá adulterada, ela está dopada, ela está dominada, ela fica pacificada, castrada. Faz sentido pra você? Então assim, me espanta ninguém ter trazido essa discussão de que essa ação de Ra sobre Sekhmet não deixa de ser um tipo de abuso ou um sinal claro na interpretação, ou enfim, do que aconteceu, de um homem tentando dominar a mulher de formas não muito honestas. Então eu quero muito até que você comente sobre isso, se isso abre essa aba para você, ou se sou eu que vejo tanto relacionamento abusivo, que já tô vendo relacionamento abusivo entre pai e filha lá da origem histórica, porque assim, quem sou eu para fazer um questionamento que ninguém nunca fez, não, ou pelo menos que eu não tenha tido acesso. Mas isso me traz essa coisa de dopar para pacificar, é uma manipulação, né? Adulterar a cerveja, enfim. Mas se você quiser fazer uma oferenda legal para essa deusa, faça cerveja vermelha. Lá na frente, se eu seguisse o meu roteiro, eu falaria, vou falar até as outras oferendas aí que se faz para Sekhmet. Mas então a gente olhando isso, ela é uma deusa, como eu já falei, muito adaptável à vida contemporânea, né? Então, e isso me traz essa coisa que eu tô falando, que é essa coisa do Ra com ela, da cerveja e tal. Então quando ela volta pacificada, ela volta na forma de Bastet, que é a deusa gato, que é uma deusa muito conhecida, inclusive as festividades. Você já deve ter visto uma estátua com cara de gato, possivelmente tem um monte de gente que decora a casa com estátua de casa de gato, sem saber que estamos falando de uma deusa muito poderosa. Inclusive já ofereci muito leite para Bast. Nossa senhora, inclusive Réveillon, ofereci leite para Bast. E aí vamos chegar numa outra coisa também. Voltando a Sekhmet, porque assim, eu não vou entrar em detalhe da versão baixa, ela precisa ser citada, mas eu não vou entrar em detalhe, nem de Hathor, mas assim, uma outra coisa muito importante também, Sekhmet é uma deusa limítrofe. Os egípcios, eles acreditavam muito que nas transições é mais passível de acontecerem coisas ruins. Meio-dia, meia-noite, virada de mês, virada de lua, virada de ano. Então essa deusa, ela é muito chamada, ela é muito invocada nessas transições. Por quê? Porque quando ela é chamada nessas transições, ela é a protetora. Ela traz proteção. Inclusive por isso, ela também é considerada a patrona, a protetora dos militares, né? Se a gente fosse falar aí na linguagem do catolicismo, não é nem do cristianismo, mas do catolicismo, seria a padroeira dos médicos, dos veterinários, dos militares, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão. Também sobre ela é muito citada em Vitórias de Guerras no livro dos faraós, dizendo quando os faraós chamaram a deusa Sekhmet,
a guerra foi vencida. Então ela é uma deusa do limite e ela é muito evocada para proteção, tá? E como toda deusa é justa, às vezes a gente tem medo da deusa, mas a deusa é justa. Então se você não está devendo conta, você pode ter aí conexão com essas deusas muito bem. Por quê? Porque ela é justa, né? Então, nas transições, ela é muito evocada. No calendário gregoriano, o Réveillon, que equivale lá no Nilo, as cheias do Nilo, ao derramamento de sangue, porque as águas estão vermelhas por causa da composição da água, não sei se é barro ou não li sobre isso, mas me veio aqui de falar. O que acontece é o seguinte, quando ela é chamada... aí voltando, né? Então seria a virada de ano no Egito, nos registros, e pra gente aqui seria no calendário gregoriano 21 de agosto, tá? Que meu maior pânico é a Caio tá falando aqui sozinha e o microfone tá desconectado. Aconteceu muito isso comigo. Tá desligado, acabar a bateria, enfim. Então a gente tem um dia de grandes rituais aí da deusa Sekhmet. Se a gente for contar com o calendário gregoriano, é o dia 21 de agosto, que seria o ano novo deles. O que que acontece? Nós chegamos aonde? O signo de Leão. Será que é coincidência? Será que existe coincidência no universo? Embora eu vejo muito Sekhmet, principalmente na versão Bast, com cara de aquariana. Inclusive ontem eu estava concluindo para poder gravar esse vídeo, hoje estava dando uma repassada, estava ainda dando algumas anotações, buscando alguma fonte, e aí me veio na cabeça no momento duas aquarianas que eu conheço, e que eu falei para elas, olha, essa deusa aqui é sua. Então também não sei se é mera coincidência, tá? Porque eu trago aqui a história com a visão da grande gostosa. Então essa é a forma que eu estou vendo a deusa Sekhmet, e essas coisas vão me ocorrendo, eu acho legal compartilhar. Estou falando bobagem? Não sei. Mas é até bom pra gente trazer aí uma discussão, porque eu acabei de descobrir que ela ainda está lá com Sol em Leão. Coincidência? Ou não? Vamos ver. Vamos entrar um pouco na questão de Menfita, né? Do delta do Nilo. Então aí também tem uma outra coisa, né? Bast e Sekhmet. Bast, eles falam que às vezes vira gato à noite para poder proteger. Em outras literaturas vai dizer que ela vira Sekhmet. Mas assim, uma é considerada a deusa do Alto do Nilo e a outra do Baixo Nilo, tá? E uma outra coisa também que a gente precisa ter uma referência, o número 7. Você vai estudando aí umas coisas da deusa e o 7 aparece. Inclusive, existem estudos que vão dizer que não existiam templos só de Sekhmet, outros vão falar que existiam templos de Sekhmet. Isso até é uma coisa que eu quero apurar mais, porque saber se tem ou se não tem templo é uma coisa tangível, né? Não é uma interpretação do mito. Então, por que tem aí essa discordância nas informações? Mas assim, hoje, atualmente, existe nos Estados Unidos, em Nevada, um templo é o único templo hoje contemporâneo, tá, da deusa Sekhmet, é em Nevada, e ele tem uma sacerdotisa do templo. Então lá é um lugar hoje de culto, você pode cultuar onde você quiser, mas é o único centro aí dela. Tá? Então existe aí, mas a gente sabe que existem mais de 700 estátuas de Sekhmet espalhadas pelo mundo, muitas na França. A gente sabe aí que o francês roubou muita coisa do Egito quando ainda não havia essa regulamentação. E se você for ver nos meios históricos, dizem até que agora a França quer vender para o Egito esses materiais, essas riquezas, esses tesouros históricos, mas isso é fofoca aí do meio, não vamos entrar nesse mérito. Mas, enfim, então são mais de 700 estátuas de 1,78 m. E uma outra coisa, ela é da magia, ela é uma grande magista, ela é uma grande maga, ela é uma grande deusa, ela é poderosa, ela promove cura, ela promove destruição, ela promove vingança. Então ela é muito citada no livro dos feitiços dos mortos, tá? Em várias páginas você vai ver que existem registros no livro do feitiço dos mortos. Existem várias magias que são adaptadas para que você possa invocar Sekhmet, para que você possa se conectar. Eu vou sugerir para vocês, se você quer saber um pouquinho sobre a deusa e sobre outras deusas negras, esse livro aqui é muito bacana, tá?
E ele tem uma leitura muito simples e, inclusive, você vai ver, se você comprar para ler, você vai ver que eu usei também como fonte da minha pesquisa, óbvio. E foi bom abrir porque eu ia esquecer de falar do Anki. Mas, assim, ele tem aqui vários feitiços de proteção, de evocação, de óleo, enfim. Então, vale, eu gosto muito dessa autora, ela é uma fonte histórica para falar de deusas excelente, tá? Então, super recomendo. E aí, vamos falar aqui do Anki. Em várias gravuras, não só desenhos contemporâneos, mas lá, né, nas paredes das pirâmides, nós vemos esse símbolo, tá? Esse símbolo, ele é muito usado por outras deusas, inclusive por deusa Ísis, inclusive em outros momentos. Inclusive, eu vi um filme esses dias do mal que usava isso como se fosse uma ferramenta do poder, e aí você vê que até os autores de filme deveriam pesquisar mais, né? Porque a mulher está enfeitiçada justamente com Anki. Mas ele é um símbolo do feminino. Lembra que eu falei que essa deusa, ela traz um equilíbrio perfeito entre o sagrado feminino e o sagrado masculino, e esse símbolo, ele é um símbolo muito importante, ele é um símbolo muito poderoso. Inclusive, vou colocar para você aqui, porque ele é usado também na questão do sagrado feminino, ele aparece mulheres históricas muito poderosas, e você vê ele aqui, ele representando o uso dos Ioni Eggs. Então, assim, se a gente olhar, é tudo um grande contínuo, né? Inclusive, eu estava vendo esses dias uma mulher falando sobre o culto às deusas, e aí quando a gente olha no cristianismo, né, Nossa Senhora, que já o Lutero de misógino, que tira até o poder de Nossa Senhora ter gerado o Filho de Deus. Isso também, os evangélicos, eles nem acreditam na existência de Nossa Senhora. E aí também essa coisa do catolicismo, que traz a virgem concebida sem pecado, quer dizer, o sexo é pecado, e aí se tem pecado você não pode gozar, e aí é muita coisa. E é uma discussão histórica muito grande, mas enfim. De qualquer forma, quando a gente fala de culto às deusas, a gente está trazendo algo que é anterior ao cristianismo, anterior ao patriarcado, tá? E que coloca a mulher mais em equidade com o homem, porque existe Deus e deusa, não existe só Deus como força suprema absoluta. Então, assim, quando você pensa quando você invoca Sekhmet para poder te atender, para poder te proteger, para poder curar seu gato, para poder a gente pode invocar ela mais para quê? Para várias coisas aí. O que você está fazendo é uma prece, é devoção de fé, né? E aí o que acontece? Só que a fé que é vendida pra gente no cristianismo é uma fé pura, é uma fé casta, é uma fé que não passa pelo prazer, é uma fé de sacrifício, é uma fé de renúncia. E quando nós estudamos as deusas, a gente acolhe o lado luz e o lado sombra da deusa, e isso traz até uma conexão maior do que você olhar uma figura a quem você vai pedir e que é uma figura casta, sem pecado. A diferença de você acender uma vela vermelha para uma deusa, para Sekhmet, ou você acender uma vela branca para uma determinada santa, ou você acender uma vela azul para Iemanjá. Na realidade, é devoção de fé. O que interessa é a sua fé. Isso é uma visão minha, tá? O que vai te interessar é a sua fé, a conexão que você tem, e você não ferrar com a vida dos outros. Porque no final das contas, Deus quer que a gente faça o bem, que a gente viva conectado ao amor universal. Né? Chama aí do jeito que você quiser. Então, assim, mas por que as deusas são tão temidas? Porque as deusas, elas trazem essa pegada de que a gente tá na área também, que a gente tem poder também. Então, ela é uma deusa muito, muito poderosa, tá? Quando que nós precisamos chamá-la? Para encerrar ciclos, para não recuar, para evocar proteção, quando a gente precisa de justiça, quando a gente precisa ser impiedosa numa causa, não pagar de otária, quando você precisa de autoconfiança, um pouco mais de rigidez. O grande amor próprio, brilho, magnetismo, autoridade, libido, independência emocional, consciência corporal.
quer agradar Sekhmet, cuida do seu corpo, malha, fica forte. Ela era uma deusa musculosa, sabe? Então, malha, fica forte, cuida do seu corpo. Você vai estar fazendo uma oferenda. Tem uma outra curiosidade sobre ela também, que é a seguinte: muitos ritos para ela, como ela gosta muito de uma cerveja vermelha, e é a melhor oferenda que você pode fazer para ela. Eu até pesquisei aqui o nome de uma cerveja para falar para vocês, vou procurar também. Mas a questão é que existem relatos de ritos que são feitos quando a mulher já está embriagada, porque ela está ali honrando a embriaguez da Sekhmet. Ela é uma deusa muito gente boa. Então, se você quer honrar a dança, né, toma sua cervejinha. Basti também gosta muito de cerveja, né? Usa roupas coladas e vermelhas. Nas festividades dessa deusa é muito comum que se use linho vermelho. Ela é a deusa da pegada, da canela, sabe? Aquela canela que vem, que vai fazer, que vai acontecer, que é de início, que é poderosa. Mas se você tiver muito no lado sombra dela, e o que seria o lado sombra dela? Tendência ao alcoolismo, tendência à compulsão, principalmente compulsão sexual, muito irritada, muito agressiva, muito prepotente, tendendo a se isolar, sabe? Esse comportamento meio de gato, assim, que aí você vê que é a felina mesmo. Quando você faz isso, uma outra coisa que eu aprendi com a Palmira Margarida é você fazer aí uma magia, um óleo, chama do jeito que você quiser também, de capim-limão com lavanda ou de erva cidreira. É capim-limão com lavanda, daqui a pouco eu lembro. E outro, porque aí vai te trazer um equilíbrio, porque se você já tá muito nessa pegada da Sekhmet impiedosa, no lado sombra dela, e você traz a canela, você toma umas... Você vai ficar muito, muito, muito. E isso pode te trazer prejuízos, afinal de contas, nós estamos no mundo. E até para ela, que é deusa, quando ela foi com a fúria toda, o pai foi e cortou, né? Então... Ela na figura de Basti tem os ritos mais pomposos até do que do deus Ra, e ali onde se usa muito ouro. Você quer agradar a Sekhmet, também traz riqueza, acende vela dourada, vela vermelha. Tem relatos que dizem que ela também gosta do turquesa, tá? E assim, vou sair toda trabalhada na Sekhmet. Faz o seu perfume de canela, que se você está na Jornada Liberte, você sabe fazer o seu próprio perfume, e coloca uma roupa colada, tipo esse vestido que eu tô hoje, todo poderoso, e de preferência vermelho, sabe? Passa aquele batonzão vermelho e vai aí sekhmetizar a galera, e vai ser muito interessante. Depois você me conta como foi a experiência. Então, a Basti, vamos falar um pouquinho dela. Ela seria a versão pacificada de Sekhmet. Na maioria, né, tem aquela tríade que eu falei lá no começo, entra a Arthur também, que é a vaca. Ela seria a versão pacificada de Sekhmet. Outros falam que ela é irmã gêmea, e tem essa coisa, Alto Nilo, Baixo Nilo. Mas, de qualquer forma, estamos falando... E assim, os gatos, eles eram muito venerados no Egito, tanto que existem vários gatos mumificados, alguns na forma normal e outros eles ficam com a perna para baixo, com a perna para cima. Não é legal de você ver os registros, não. Só voltando a Sekhmet, que eu pulei, é o seguinte: em relação a templos, existem isso que eu falei que eu ainda não cheguei numa conclusão, mas que isso é uma conclusão muito tangível. Existem relatos de que haviam templos para Sekhmet, em outros vai dizer que não, que eram só pontos em templos, em outros templos, tá? E que não havia nenhuma estrutura só para a deusa. Existe hoje, né, nas ruínas do templo de Karnak, o ponto lá de Sekhmet, inclusive é fora do templo, é separado, tem toda uma questão ali para fazer visita, você não pode tirar foto. Tem assim um ponto. E existem outros momentos, outras mumificações que remetem à deusa, mas isso tem uma confusão aí que eu não quero entrar em detalhe porque eu não consegui ainda esclarecer. Então, voltando agora para Basti. Basti é a versão pacificada que tomou cerveja e acalmou, né? Uma outra oferenda também que você pode fazer para Sekhmet, Basti, é leite morno, para trazer a gatinha manhosa. Basti é muito manhosa, mas Basti gosta do prazer, ela é alegre, ela gosta de livros. Ela é mandona, essa pegada aquariana que eu falei pra vocês. Ela é cheia de manha, ela é sedutora,
sedutora, mas às vezes ela não aguenta o tranco da própria sedução dela. Ela é inimiga do fim, ela é dos prazeres, sabe? Ela é aquela deusa vaselina, assim, que tá ali. Então isso é ela, mas ela é a calmaria. E aí, teoricamente, e que pra mim faz muito mais sentido do que dizer que a irmã gêmea seria baixa ali, e quando vem a fúria, Sekhmet aparece. E aí aparece ferrando com tudo, resolvendo tudo, destruindo tudo e trazendo ordem ao caos, gerando mais caos para trazer ainda mais ordem, né? Mas nós temos lado sombra, como eu falei, alcoolismo, compulsões. Então, assim, cuidado. E aí a gente vai chegar num ponto que eu acho muito importante, que eu deixei para o final, como eu falei para vocês, as lições que a gente precisa aprender com essa deusa. Eu vou deixar na descrição para não ficar um vídeo enorme, mas oferendas que se pode fazer, tá? Canela, para pôr fogo, para colocar limite quando você tá muito passiva. Então vai oferendar a canela, vai, né? E lavanda com capim-limão, que eu falei que dá uma apaziguada quando você tá no lado sombra, né? Exercício físico é uma oferenda. Dança. Não vi em registro nenhum ninguém falando, mas pelo que eu estudei dela, a gente pode entender que o orgasmo pode ser uma grande oferenda, já que ela é uma deusa tão do prazer, e a gente sabe que o orgasmo é o potencial criativo, expressão máxima de potência feminina no mundo. Então eu colocaria ali carne crua, acácia, pode se chocar, mas flores do campo também, vela vermelha, vela dourada, incenso de canela, temperos apimentados, óleo essencial de sangue de dragão, incenso de sangue de dragão, chá de hibisco muito forte, cerveja vermelha, é uma cerveja que chama Rei, eu não tô conseguindo entender a minha letra. Ouro, pó de ouro, é uma oferta. Cristal de olho de tigre, de jaspe, de rubi, tá? Granada vermelha. Taças vermelhas, você tem uma taça vermelha, tipo essa que você compra em loja popular, a minha vinho, né? Para fazer a oferta para sua deusa. E o leite morno, para poder apaziguar, tá bom? Quando chamar essa deusa? Quando você precisa colocar ela para jogo? Quando que você vai tirar? Que essa conexão vai ser extremamente importante para você. Proteção, banimento, cura, principalmente de doenças infecciosas, tá? Para você cortar laços negativos, porque ela é a deusa do corte, a deusa da destruição. Inclusive, né, você pode ali, não vou falar assim, também nunca fiz, mas rituais com a Tami e com espada são muito importantes para você fazer a invocação dessa deusa. Cura do gato, saúde do gato, proteção do gato, quando você precisa daquela energia de guerra, aquela energia de ataque, quando você precisa mostrar a sua autoridade, quando você precisa colocar limites, tá? Então aí essa deusa vai trazer benefício. Ai, já sei, ela é poderosa, eu quero ser essa leoa, não, vou ativar o arquétipo, deixa de ser doida, tá? Falei igual a Palmeira Margarida agora, deixa de ser doida, tá? Por quê? É muito bonitinho quando a gente vê na teoria, mas a gente está lidando com uma divindade muito poderosa. Inclusive, eu tô conectada com ela esses dias. Esse vídeo é uma forma de eu fazer uma homenagem, pelo tanto que eu tô estudando, mas assim, eu tenho sonhado com os meus fantasmas, é muita força, é muita potência. E, eu vou ativar o arquétipo. Primeira coisa, ativar arquétipo, frequência bineural, PNL e tal, Isso é coisa, isso funciona? Funciona, inclusive eu uso, inclusive na Jornada Liberte, se vocês acessam também. Mas tem que ter um planejamento, tem que ter uma ação, porque senão fica coisa de preguiçoso. Que é coisa mais imbecil do que resolva a sua vida amorosa ouvindo uma frequência tal e você vai continuar dando confiança aí pro desencantado? Então, assim, para de ser doida, sabe? Vai resolver sua vida primeiro, vai fazer por você primeiro. A gente ativa arquétipo. E outra coisa, a gente está falando com o lado luz e com o lado sombra. Mas se você está desequilibrado emocionalmente, não é só o lado sombra que vai te ferrar, não. O lado luz também te ferra, porque você não tem cu para aguentar. Então, para de ouvir o galo cantar não sabe aonde e vai fazer as coisas direito. Uma coisa é você conversar com a deusa, dar uma cervejinha, chamar para te ajudar com a autoridade, te ajudar a colocar limite. Porque é a mesma coisa. Vou ativar o arquétipo de Sekhmet para cortar, para dar um fim
ao boy tóxico. Beleza. Aí você ativa o arquétipo da Sekhmet. É muito fácil você achar isso no YouTube. Só que aí você ativa o arquétipo dela e o boy tóxico te manda mensagem e você responde. É a mesma coisa quem faz divórcio energético e continua fazendo o mesmo comportamento. Então, é muita ilusão achar que ativar um arquétipo vai resolver sua vida. E não é só questão, vai fazer e não vai resolver nada. É questão que vai fazer. E se você não estiver emocionalmente bem, é a mesma coisa que eu falo do Yoni Egg. Enfia um ovo na perereca sem você estar bem, pra você ver o que vai acontecer. Você vai ficar maluca, entendeu? Então, é muito importante que você esteja bem com aquilo que você vai fazer. Você precisa estar emocionalmente equilibrada, tá? E quando você faz todo o percurso direitinho, na maioria das vezes você nem precisa lançar o recurso de ativar arquétipo, porque a gente olha só pro lado, vou ficar poderosa sedutora. Não. Vem muita energia. Então, se você faz as coisas direitinho, principalmente se você é uma estrela da jornada liberta, se você tá fazendo as coisas direitinho, você não precisa disso, ou se você for usar isso, você vai ter realmente os benefícios que você veio buscar. Enfim, dúvidas podem deixar nos comentários. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito bom, embora era para ser de meia hora e eu já fiz um tempão de vídeo, mas eu acho que vai ficar muito bom. Acho que trouxe um esclarecimento pontual sobre a deusa e as lições. Como eu falei, as lições que a gente precisa aprender com ela estarão aí na descrição. Tá? E por favor, comente, inscreve no canal, indica para as amigas, vai lá no Instagram. Outra coisa também muito importante, se você quer, para quem está vendo esse vídeo no final de 2024, se você quer terminar esse ano tirando esse ranço de xoxa, manca e capenga e começar 2025 apossada dessa grande gostosa de alma que você é e você não acredita, vai lá no link da minha bio. Eu fiz um combo muito especial, tipo Black Friday, que vai trazer para você, você não tem acesso à Jornada Liberta, é impossível porque o valor é muito, muito promocional, mas você consegue trazer aí elementos para sua rotina que vão fazer uma modificação, e eu garanto que pelo menos as pazes com o espelho você vai fazer, vai parar com essa loucura aí de querer resolver sua vida fácil e não sair do lugar. Então bora despertar essa grande gostosa, deixa comentário, faz aí alguma ação desse vídeo para poder eu saber que você gostou e continuar trazendo conteúdos aqui, tá bom? Gratidão por estar aqui e até o próximo. Se você quiser saber de outro assunto, de Deus e tudo, quiser deixar aí como sugestão, eu agradeço também, tá bom? Maria, quer dar um tchau no vídeo? Vem cá, peraí que vem uma Mariola agora, uma gatinha. Falamos das gatas. E agora nós temos umas gatinhas. Minhão, aí faltando aula. Até o próximo, gente.